A renda fixa não é fixa. Pois é, esse é um daqueles capítulos de verdades difíceis de engolir, porque a gente está muito acostumado, né, a entender quando se fala essa palavra, né, fixo, que é algo imutável, que é algo que não vai mudar, é aquilo que está combinado. E quando a gente leva para o mundo de investimentos, acaba tendo uma confusão maior ainda, porque quando a gente fala de renda fixa, a gente entende que é algo que nunca vai parar de subir, vai subir constante ao longo do período que você estiver com ele. E na realidade isso não é bem assim. Hoje eu quero te mostrar de fato que é uma renda fixa, as variáveis que a gente tem nesse mundo de renda fixa e como ela pode sim variar e às vezes variar muito. Se você não me conhece, meu nome é Felipe Velho, eu falo aqui sobre investimentos em cripto. Eu estou mais de 15 anos nesse mercado financeiro, não só como investidor, mas também ajudando centenas de famílias e pessoas a alocarem melhor o seu capital. Então se junta à nossa comunidade, clica aqui em se inscrever e compartilha esse vídeo com alguém que esteja precisando também. E começando o assunto desse vídeo, renda fixa não é fixa, porque a gente acaba tendo esse bloqueio de entender dessa forma. Principalmente porque a gente está acostumado aos principais veículos de investimento de bancos, né, e corretoras, aos veículos iniciais de investimento, a ter aquele perfil de nunca cair, né, sempre rentabilizando de pouquinho em pouquinho para cima. Sejam eles principalmente o veículo, né, mais difundido no Brasil, ainda hoje, infelizmente, via poupança, que é que a gente aprendeu lá com os nossos pais, os nossos avós a fazer, e rentabiliza todo mês um pouquinho, em cima de pouquinho, sem realmente oscilar para baixo. As regras são muito claras, definidas e acabam não tendo essa oscilação negativa em nenhum momento. E eu não estou falando aqui, acho que esse é um ponto muito importante, não estou falando aqui de rentabilidade real, tá, pessoal? Que é a rentabilidade descontada da inflação. Esse é um papo para outro vídeo, vamos nos ater só à rentabilidade que a gente chama de nominal, que é a rentabilidade que está ali escrita no papel em si, no veículo em si. Então, tirando de lado essa rentabilidade que pode ser real negativa, já em vários momentos no Brasil aconteceu isso na poupança, quando a gente olha a regra da poupança de rentabilidade, a gente percebe que isso nunca vai oscilar para baixo, né? Muito pelo contrário, sempre de pouquinho em pouquinho para cima, obviamente muito abaixo da média que a gente tem geralmente em outros veículos, mas aquele pouquinho em pouquinho que é aquela segurança que a gente, né, aprendeu, que a gente acaba tendo de bloqueio inicialmente de não perder dinheiro, né, de não ver nosso dinheiro oscilar para baixo. Acho que esse é o principal fator de a gente atrelar sempre renda fixa com algo que nunca vai oscilar para baixo. O CDB também, né, inicial de banco, acaba sendo da mesma forma algo que é muito difícil de oscilar para baixo, inclusive ficou fora da regra de marcação mercado que eu vou falar no terceiro ponto desse vídeo, que hoje demonstra às vezes oscilações negativas em produtos de renda fixa. Quero mostrar para vocês por que dessas crenças e por que dessa dificuldade de entender a renda fixa como algo que pode oscilar. Primeiro ponto, a gente vai entrar nesses motivos. Já mencionei a questão da poupança, muito difundida no Brasil, e também os CDBs iniciais ali de taxa de juros básica. Então esses são os pontos principais, né? Nosso histórico, a nossa tradição de entendimento do que é investimento. Ele teve uma evolução muito grande nas últimas 3, 4 décadas de mercado financeiro e investimentos no Brasil, e a gente ainda carrega muito isso enraizado, né? Da renda fixa de poupança e CDBs aí de taxa básica de juros de bancos. Então, esse eu acho para mim um dos motivos principais da gente atrelar sempre algo que não pode cair nunca. Sempre tem que todo dia subir um pouquinho. O outro motivo que eu atrelo, e é muito mais pessoal meu, né, do que realmente o que eu vejo por aí, é quando a gente trouxe essa classe, né, ou seja, esse veículo de investimento de renda fixa lá de fora, dos Estados Unidos. Lá fora, essa classe é conhecida como Fixed Income, ou seja, um juros, né, uma renda fixa, mas renda no sentido de pagamento fixo e não de variação do valor do ativo. A gente tem uma diferença bem significativa em relação a ativos de renda fixa no Brasil e nos Estados Unidos. Aqui a gente tem algumas formas de remunerar essa classe de investimentos que eu vou falar no segundo ponto. Lá, geralmente não, é geralmente o pré-fixado. Você já sabe a rentabilidade ali daquele ativo
na hora de contratá-lo, né, na hora de investir e adquirir isso dentro da sua carteira de investimentos, e muito também pelo que ele vai te pagar a cada recorrência. Geralmente a recorrência é semestral. Então você vai comprar um título público ou uma dívida de alguma empresa, você sabe que aquilo lá vai te pagar basicamente ali 4 a 6% ao ano, né? Isso em dólar, obviamente, e você vai ter as janelas de pagamento a cada 6 meses dessa fatia de renda. Mas o preço do ativo em si, né, o preço unitário que você está pagando por esse ativo, não necessariamente vai ser constante nessa levada aí da taxa que você adquiriu. Isso pode variar, principalmente se você sai antecipadamente. Muito provavelmente, né, se você sai antecipadamente, isso vai acontecer. Então, é o que a gente hoje tem nas outras frentes aqui de ativos e veículos financeiros no Brasil, que sofrem essa marcação no mercado, que é o terceiro ponto que a gente vai trazer aqui. Mas lá já é a primeira e a única forma, basicamente, de você investir. Não tem atrelado a taxa básica de juros, não tem nada lá atrelado à taxa básica de juros, não tem nada lá atrelado à inflação, basicamente, né? Se tem é muito pouco, mas a gente tem os mecanismos mais pré-fixados e com a recorrência, ou seja, o income, né, a renda recorrente com pagamentos ali de tempos em tempos. E quando a gente trouxe para cá, a gente acabou modificando um pouco isso. Aqui a gente tem menos apetite para produtos que pagam essa renda recorrente, né? Semestral, mensal, enfim, anual. A não ser algumas classes principais ali, como fundos imobiliários, que já têm um apetite para isso, já é mais focado nessa qualidade, nesse quesito. Mas na renda fixa não. Na renda fixa a gente quer sentar em cima ali, até porque no longo prazo isso acaba até te beneficiando, né? Trazendo aquela questão do juros sobre juros mais intensificada. Então a gente trocou um pouco isso e aqui a gente não tem mais então o income, né? A renda ali, e sim a rentabilidade. E quando a gente fala de renda, né, de rendimento versus rentabilidade, pode-se ter aí uma diferença bem significativa, tá? Geralmente a gente acha que é tudo a mesma coisa, para alguns casos sim, mas a maioria que a gente tem por aí não é a mesma coisa, né? A gente pode ter ali uma renda, ou seja, um rendimento fixo, né, de um percentual ao mês, mas a rentabilidade pode ser bem diferente daquilo que foi contratado, por quê? Porque a renda é em cima do preço do ativo, do preço unitário do ativo. E esse preço unitário está variando todo dia, dependendo das condições do mercado. Tá? Então, o outro motivo é que lá nos Estados Unidos, quando a gente trouxe essa palavra, talvez a gente teve ali uma modificação da forma do entendimento, porque lá a renda é fixa, mas o preço do ativo não. Esse é o ponto. Inclusive, nos créditos privados, você pode ter uma recompra da empresa ali a qualquer momento, muito rápida, muito facilitada. Isso pode mudar consideravelmente a tua rentabilidade naquela posição. Segundo ponto, indexadores. Como eu já iniciei e mencionei, aqui a gente tem uma gama maior de indexadores, que é basicamente como a forma, né, como vai rentabilizar essa tua posição de renda fixa dentro lá do banco ou da corretora. Lá nos Estados Unidos é tudo pré-fixado. Aqui não, aqui a gente tem 3 grandes indexadores. Primeiro, o pós-fixado, que vai acompanhar uma taxa de referência, geralmente a taxa básica de juros do Brasil, ou o CDI, que é a taxa ali, vamos considerar interbancária, né, entre bancos de empréstimos diário, e isso pode variar consideravelmente. Então você não sabe de antemão quanto que vai ser o resultado da tua aplicação. Você só sabe o indexador. E aí isso vai variar conforme o tempo. Geralmente a gente gosta de ver muito ainda, né, a questão de quanto a gente está caminhando em relação ao CDI aqui no Brasil, que é essa taxa de referência muito próxima da taxa básica de juros, mas você não sabe de fato se vai dar o famoso 1% ao mês, né? Ou se vai dar ali mais do que a poupança, não sabe. Você tem mais ou menos uma ideia, mas não é nada fixo, é algo que vai variar. Esse é o primeiro ponto. Então, o indexador pós-fixado, ele não é fixo, ele varia. E é diferente lá de fora dos Estados Unidos, como mencionei. Segundo indicador, a gente tem o pré-fixado. Aí sim a gente está falando de algo que você já sabe de antemão quanto vai rentabilizar essa tua aplicação se você levar até o vencimento. Se você sai antes, ou se há alguma questão ali de recompra no meio do caminho, ou uma falência da empresa, se for um crédito privado, né, que você está emprestando, tudo vai mudar. Mas se for
até o vencimento e você não sair dessa posição, você sabe qual vai ser de fato a rentabilidade. Mesmo que no meio do caminho isso oscile, que é o terceiro ponto que a gente vai trazer aqui, que é a marcação mercado. Mas esse é um dos indexadores que a gente consegue ter uma previsão maior. Mas é bem agressivo. Você pode pegar uma taxa hoje de 15%, 16% ao ano e daqui a pouco a taxa básica de juros foi para 18%, para 19%, 20%. Deus me livre, né? Mas pode acontecer. Do contrário, também pode ser verdadeiro. Se você pega 15, 16 hoje e cai para 13, 12, você tem uma gordura bem significativa ali sendo rentabilizada naquela tua posição acima, bem acima da taxa básica de juros. Terceiro indexador, inflação, ou muita gente também chama de misto. Por quê? Porque a gente tem a inflação, um índice de inflação, geralmente o IPCA, o índice de preço ao consumidor amplo, mas a gente também teve e tem de vez em quando o IGPM, mais uma taxa pré-fixada. Então vamos lá, IPCA mais 5% ao ano, IPCA mais 7% ao ano, até 8% agora, recentemente. Então é muito, muito interessante quando a gente chega nesses patamares. Claro que, como pré-fixado, isso também pode mudar depois que você contratou. Hoje você pega IPCA mais 8, só que daqui a um ano está IPCA mais 9, 10, né? Ou o contrário, IPCA mais 6, 5. Então acaba sendo algo que tem que mensurar muito bem e não pode também ficar com medo depois dessas mudanças, porque você está construindo, se você estiver construindo uma posição de tempos em tempos nesse indexador, né, nessa classe de ativos e nesse indexador, não tem problema, você vai pegar uma média disso no período. Isso é super importante. Tem momentos no mercado que isso é mais interessante, você pode até pesar um pouco a mão. Mas esse é o terceiro indexador. Então a gente tem essa questão diferente lá de fora, que às vezes começa a confundir. E mais uma vez, a inflação não é fixa no período, ela vai variar, assim como a rentabilidade dessa posição também. Esses são ativos que têm também a renda ali constante de tempos em tempos. A maioria deles tem semestral também, tá? Mas tem alguns outros aí trimestrais ou até mesmo anuais que você pode se utilizar para formar algo aí de renda constante na tua carteira de investimentos. E o terceiro ponto que a gente acaba trazendo, que para mim é um dos principais nessa conversa aqui, é a marcação ao mercado. O que é isso? De fato, isso transformou o mercado de renda fixa em algo não mais fixo. Então, vários veículos de renda fixa hoje sofrem com essa marcação ao mercado. Em janeiro de 2023, isso acabou até se estendendo a mais ativos. Então, hoje a gente tem os títulos públicos marcando o mercado, né, do mercado secundário, antes não tinha, somente no Tesouro Direto. A gente vai falar a diferença disso daí também em um vídeo específico, diferença de Tesouro Direto, Tesouro Nacional e mercado secundário, é bem importante, tem muita confusão aqui, mas isso acabou então se estendendo, não só aos títulos públicos no secundário, como nos créditos privados, as dívidas que a gente empresta para empresas privadas não eram marcadas. Ficou de fora as emissões bancárias, né? Por algum motivo aí, talvez aí um lobby muito forte, ficou de fora e ia assustar muita gente que marcasse a mercado CDBs, LCIs, LCAs, até porque muita coisa ali não tem tanta liquidez ou a contraparte é o próprio banco, né? Então a gente fica sem essa marcação mercada em emissões bancárias por enquanto, talvez no futuro sim. Lembrando, já falei lá fora, tudo é marcado a mercado. Então a turma já está mais acostumada com isso. E a gente tem que se acostumar cada vez mais aqui também. E aí, como funciona essa marcação mercado? Que raios é essa marcação mercado? Marcação mercado nada mais é do que alguém a todo momento oferecendo uma oferta de compra dessa tua posição de renda fixa, querendo que você antecipe esse vencimento. Você comprou ali uma renda fixa para daqui 5 anos, 6 anos, tem alguém batendo hoje falando, cara, quer vender? Poxa, você comprou aí, né, R$ 1.000, o PU, né, que é o preço unitário desse ativo, a gente já conversou sobre isso, então todo título de renda fixa tem um PU atrelado, e o PU vezes a quantidade é o valor que você está aplicando nele, naquele momento inicial. Então tem alguém oferecendo um valor por esse teu PU. E se você pagou nele R$ 1.000 hoje, amanhã com a rentabilidade ele virou 1.001, tem um cara falando, pô, mas eu pago 980, tá afim? Não, pô, tá louco? Vale 1.001. Não, tá bom. Outro dia ele vai lá, 990. Não quero, né? Putz, 1.010, agora tá valendo 1.003, talvez. Então essa marcação mercado aí alguém ali a todo momento oferecendo um valor, eu brinco muito com a analogia do imóvel, né? Você comprou um imóvel a R$ 100.000 hoje.
amanhã tem alguém batendo ali oferecendo 95 mil. Você não vai vender. Daqui a pouco tem um cara oferecendo 90, porque as condições do mercado mudaram. Não é só a oferta do comprador, mas é o momento do mercado, as condições do mercado e principalmente o impacto da taxa básica de juros também no mercado financeiro. Isso é atrelado também ao prazo que falta para o vencimento, é o combustível para essa marcação ser mais favorável para você ou desfavorável. Então, muito cuidado com isso, né? Então, voltando à analogia do imóvel, alguém ali batendo na tua porta porque quer comprar o teu imóvel, começa a valorizar esse imóvel agora, ele começa a bater, oferecer 120, 130, né? Você começa a ficar mais animado, mas você acha que vale 150 por algum motivo e não vende, uma expectativa futura, né, de vender acima até disso, e daqui a pouco acontece um desastre ali na região, a região começa a ficar muito ruim, o entorno, enfim, muda ali a região, a área comercial da cidade, talvez, e esse teu imóvel que você achava que ia valer 150 mil agora começa a ter ofertas de 90, 80, né? Você começa a ficar desesperado e talvez até faça essa venda. Essa é a marcação ao mercado. Isso influencia muito ao longo do tempo. Mas no caso aqui dos produtos de renda fixa, a gente tem uma mágica que é isso no vencimento não ter mais efeito. Diferente do imóvel, né, que não tem como garantir, não existe o vencimento, na renda fixa tem. Então, se você ficar com aquele produto de renda fixa até o final do período, ele vai te pagar o que foi combinado lá atrás. Seja o indexador pós-fixado, seja o pré ou até mesmo inflação. Não tem problema. Obviamente, o pós-inflação, você não sabe qual vai ser o resultado, né? Você tem mais ou menos uma ideia, mas essa é a diferença. No meio do caminho vai balançar e pode balançar muito, mas saiba que no final das contas você vai ter aquilo que foi acordado inicialmente. Muito cuidado aqui, porque tem muito profissional mal intencionado que sugere você alocar algumas oportunidades de renda fixa que dizem que vai ser algo que você vai ganhar muito dinheiro, porque vai ter um ágio, né, que é essa sobrevalorização muito interessante, que vai acontecer isso, aquilo, enfim, prometem mil e uma coisas, e às vezes você está comprometido com algo a muito longo prazo, né? A gente já falou em outros vídeos aqui sobre horizonte, você não conferiu, confere no card acima, mas muito cuidado com isso. Obviamente, o prazo para vencimento impacta positivamente nesse ágio, nessa sobrevalorização, mas também ele impacta negativamente quando tem uma desvalorização, um deságio. Então, muito cuidado que não tem como garantir o que vai acontecer no mercado. Obviamente, tem alguns momentos que a chance é muito maior de acontecer algo, mas é muito difícil de você cravar isso. E tem muita gente que acaba fazendo uma alocação muito errada por conta disso. E claro também, porque os incentivos financeiros para quem sugere esse tipo de alocação é favorável a ele que está sugerindo, e não a você, cliente. Então, muito cuidado com isso. Bom, mas esse assunto dá pano para manga, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Eu espero que você tenha entendido pelo menos esses conceitos iniciais, tenha agora compreendido que a renda fixa pode sim variar, esses motivos do porquê ela varia, né? E que você comece a ficar cada vez mais acostumado com essa oscilação que a gente chama de volatilidade no mercado financeiro. Não tem problema ter volatilidade na tua carteira, ao menos que ela seja bem alinhada com o teu objetivo, com teus prazos de investimentos, com aquilo que você quer com essa aplicação. De resto, você vai provavelmente até tirar vantagem dessa volatilidade se feito uma boa alocação. Então não se afaste dessa questão, e sim compreenda e abrace isso da melhor forma possível, claro, sempre mitigando riscos na alocação, no percentual em cada caixinha, tá? Esse é o meu recado final. E se você gostou desse vídeo, clica no like, compartilha, comenta. Comentar aqui ajuda muito. Poxa, foi legal, aprendi, dúvida nisso, naquilo. Isso ajuda a entregar para mais pessoas. Esse assunto é super importante, é difícil de compreender. E também considere fazer parte da comunidade se inscrevendo aqui. Tem muita coisa gravada já, pode conferir aí nos últimos vídeos. Eu vou deixar aqui sugestão no final também. E tem muita coisa programada pela frente também, falando aqui a verdade do mercado financeiro, sem barreira, sem conflito. A ideia aqui é trazer gente que está um pouco insatisfeita, está um pouco insegura com os profissionais que estão cercando, porque eu tenho muita experiência nessa área e sei exatamente o que a turma tem feito
para olhar mais para os interesses próprios do que para o teu cliente. Então se junta aqui, vai ser uma honra e eu te vejo aí no próximo vídeo.